a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é perfeita e ela é agradável. Enche-nos, Senhor, com a tua presença nesta hora. Envolve-nos, Senhor, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, pois sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada. Assim como Davi disse, aonde ele iria fugir da tua presença? Se ele subisse ao céu, o Senhor estaria lá. Se ele descesse ao mais profundo do céu, o Senhor também estaria lá. Então nessa tarde, envolva-nos, Senhor, debaixo da tua essência, debaixo do teu poder. Estamos aqui famintos, ó Deus, da tua palavra, famintos da tua presença. E eu quero pedir por cada vida que está aqui, meu Pai. Eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor trouxe para juntos adorarmos, exaltarmos a tua palavra, a tua presença. E eu sei, ó Senhor, que sem ti eu nada sou. Senhor, teu Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Eu não vou falar de mim mesma, mas eu sei que é o Senhor sobre a minha vida. O Senhor conhece o desejo de cada coração. O Senhor sabe os desafios que cada um tem enfrentado. E eu quero declarar que essa tarde o Senhor vai nos envolver debaixo da tua essência, debaixo do teu poder. E grandes coisas o Senhor fará. E o Senhor vai falar com cada vida. Blinda cada um nessa hora. Alcança cada lar aqui representado. Envia o teu anjo, meu Pai, para o Senhor poder ser glorificado na vida de cada servo e de cada serva. Assim eu já oro, já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, amados. Estamos aqui para adorar ao único que vive e reina para sempre. Amém. E eu sei que você já quietou teu coração. Eu sei que essa tarde você já ouviu a voz do Senhor falando com você. E vamos para a palavra do Senhor? Amém? Está lá no livro de Atos, capítulo 9. E eu vou ler a partir do versículo 36. A paz para quem chegou depois, né? Amém? Sejam bem-vindas. E que o Espírito Santo fale com cada um. Aquele que está no lar, que o Senhor alcance, que o Senhor nos envolva nessa hora, debaixo daquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Vamos lá para a palavra. Diz assim, olha. A minha versão é um pouco diferente, mas eu amo essa versão. Eu me identifico tanto. Tá igual? Vai estar igual aqui então. Entenderam o meu pedido? É que eu gosto tanto dessa versão, porque é uma versão tão simples, né? E é uma versão tão pontual no nosso coração. E dificilmente alguém vai falar assim, não entendi. Né? Não entendi isso. E eu não sei você, mas já sofri muito no começo da minha caminhada. Alguém já sofreu? Né? Você fala assim, não entendo, eu abro a palavra, eu não entendo. E depois o Espírito Santo é tão maravilhoso, né? Que ele vai se revelando a nós e nós vamos ser envolvidos na palavra do Senhor. E assim nós aprendemos com aquilo que Deus quer fazer. Então vamos lá? Atos capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim, ó. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. E ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. E lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto, no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou e depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé.
Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, e Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Amados, a palavra de Deus, por si só, ela se explica. Mas cada um de nós temos um desafio. Passamos por desafios, às vezes, de enfermidade dentro da nossa casa, né? De situações financeiras, particularidades, situações conjugal, com filhos. E quem é a pessoa que pode levantar a mão e dizer assim: nossa, eu não tenho prova nenhuma, né? Estou vivendo um mar de rosa. Mas eu costumo dizer que todos nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas para passar e atingir o nosso propósito, a gente passa por tantas lutas. Passamos. Muitas das vezes nós falamos assim: chega, deu, não aguento mais, não suporto mais. A luta está grande. Mas, amados, ontem eu estava falando sobre o nosso Jesus. Quando ele estava diante de Pilatos, e a palavra do Senhor relata lá no livro que o Senhor estava ali diante de Pilatos, quer dizer, e a palavra relata que Pilatos fez uma interrogação. E Jesus estava num momento crucial, ele iria ser julgado, ele iria passar pela crucificação, não tinha outro jeito, mas como uma ovelha muda, ele foi levado ao matador, né? E é incrível como a gente gosta de se justificar. É uma verdade. Quando você pergunta para mim: por que você não foi na igreja? Não fui por isso. Há um relatório. Não fui. Não deu. É uma verdade. Mas a gente tem uma ansiedade de justificar até o pé. E mulher que não fala quase nada, muito pouquinho, ela já começa a dar um relato do almoço, o que ela fez de almoço, o que o marido fez. É uma verdade. E a gente tem ali a vontade de sempre justificar. A gente tem que ser uma pessoa mais prática. E aí, quando perguntaram para Jesus, ele somente falou: é o Senhor que diz quem eu sou. Amados, Jesus estava ali sabendo que ele iria cumprir o propósito. E eu quero dizer que nessa tarde, Deus tem um propósito na tua vida. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei para aquilo que Deus determinou você e separou. Mas cumpra o propósito que Deus tem feito na tua vida. Às vezes você fala: não me deixe cumprir. É muito pelo contrário. Quando Deus tem algo na tua vida, Ele vai te levantar. Ele vai te elevar a lugares mais altos daquilo que você pode imaginar. Quem era Dorcas? Dorcas, ela era uma pregadora com agulhas. Dorcas ali fazia com amor. Dorcas ali se preocupava com a vida da viúva, com aquela mulher que não tinha mais um amparo no seu marido. Amados, eu não sei, talvez nessa tarde você está dizendo assim: mas eu tenho chamado nisso. Mas comece a fazer algo em favor do seu propósito, porque você vai alcançar. Sabe, o processo não é fácil. Ou você acha que alguém vai numa empresa e começa a trabalhar na empresa, e no momento lá começa a trabalhar, já vai ao cargo de gerente? Não! Existe um processo. Existe ou não existe? Existe algo que a gente aprende. O Senhor nos prepara. Quando ali José, ele estava tendo um sonho, e ali ele contava aos seus irmãos, o que a palavra diz? Que os seus irmãos ficavam com ciúmes de José. E o sonho ali era a preparação daquilo que Deus iria fazer na vida de José. Mas José, ele não saiu do sonho e já foi direto para o palácio. Foi? Não foi. Ele passou por um processo. E muitas das vezes eu e você, nós queremos pular processo. Eu quero dar uma alerta para você. Se você vai cumprir o teu propósito, esteja preparada para ser perseguida, para ouvir críticas, para ouvir alguém dizendo para você que você está errado. Que você está errado, é claro que a gente tem que reconhecer quando nós estamos errados. Mas muitas pessoas vão te perseguir. É um desafio.
cumprir o propósito. É um desafio. Está no processo, como o processo dói. O processo não é fácil, mas é algo que Deus diz para nós. É você. Ou você escolhe seguir o processo e viver o propósito, mas você pode ficar de braços cruzados, mas eu digo para você não vai cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Então, aguenta o processo. Você pode dizer aí para alguém que está ao teu lado, aguenta o processo. Fala para ele, fala para ela, está doendo, mas aguenta o processo. Passa. O Senhor vai estar. Olha o que José passou. Ele foi arrancado dos braços do pai, limado, né? Ali tinha tudo, foi arrancado, foi jogado numa cisterna. Da cisterna ele foi vendido a uma caravana de ismaelitas. Depois ele foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi acusado, ele enfrenta a prisão. Mas a palavra de Deus fala que depois de cumprir tudo isso, Deus o colocou no propósito que Deus tinha para a vida dele. Você pode dizer aleluia por isso? Você pode glorificar o Senhor. Mas se você pudesse entrevistar José hoje, se você pudesse falar para ele, foi fácil, com certeza ele iria falar que a saudade deu, que ele sentiu fome, que ele sentiu dor, que ele estava num momento difícil da vida dele, mas ele atingiu o propósito que ele tinha, aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E nessa tarde não é diferente, aguenta, você vai passar, e Deus vai exaltar a tua vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da tua história, Ele é poderoso, e Ele vai derramar o poder e a unção sobre a tua vida e vai te capacitar. Agora nós olhamos para a história, para a palavra. A palavra ela é tremenda, a palavra alimenta a nossa alma. Hoje nós alimentamos o nosso corpo físico, não alimentamos, mas quando a nossa alma ela está alimentada, quando nós estamos naquele processo dizendo assim, eu preciso ouvir uma palavra da parte do Senhor, eu preciso hoje me alimentar da palavra de Deus. A sede e a fome de ouvir Deus é maravilhoso. E eu vejo que a palavra é algo que nos edifica, é algo que nos levanta. Olha quem era Pedro. Pedro era um homem que quando ele se converteu, a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Eu quero dizer para você que haverá um tempo novo na sua vida. Um tempo de restituição, um tempo de restauração, um tempo de poder. E eu estou pregando para homens e mulheres cheios do poder do Senhor nessa tarde. E eu quero declarar que através da tua vida, o Senhor vai te usar para curar, para ressuscitar, para abençoar, para multiplicar. E aonde você for, a presença de Deus irá com você. Almeje estar diante do Senhor, almeje ser mais, que você tenha menos de mim, Senhor, e mais de ti. Eu quero renunciar o que eu gosto, eu quero renunciar o que eu desejo, eu quero renunciar o que eu acho certo. Mas é algo difícil no ser humano, não é? A gente vai se mimado, a gente quer plateia, né? A gente quer elogio, a gente quer ser aplaudido, a gente quer isso, mas descobre, ai não quero, mentira, é totalmente mentira. Tem pessoas que só são ali motivadas através de mim. Nossa, como você é maravilhosa, nossa, como você é caridosa, é caridoso. Não, você faz do Senhor, o reconhecimento vem de Deus. Quando Jesus estava naquele momento indo ali no julgamento, quem estava com ele? Ninguém, amados. As 5.000, porque Jesus andava com multidão. Onde estavam 5.000 homens, tributados, mulheres e crianças? Onde estava o leproso que ele curou? Onde estava o cego? Vai te ver o que clamou. E Deus disse, mas ele estava ali naquele processo. E ele se calou. Gosta da gente, né? A gente vai para o matador esperando, gritando e falando, Deus, por que estressar ele? Ele não sabia vida. Jesus, ele nos dá um exemplo, porque ele ia cumprir, ele não ia falar nada. Ele estava indo e olha só, o que eu achei mais interessante nessa passagem, que quando ali a mulher de Pilatos fala assim, não toca nesse santo, porque eu tive um sonho com ele, eu sofri muito por causa dele, não toque. Pilatos foi lá, e o que ele fez? Ele lava as mãos, achando que ele iria ficar isento da morte de Jesus.
Ele também foi cúmplice. Ele lavou as mãos. E o que Jesus fez no momento crucial da vida dele? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquele que ia trair, aquele que iria negar, aquele que iria abandoná-lo, mas ele se abaixou. Essa tarde Deus está dizendo para você se humilhe debaixo do mão poder do Senhor, porque Deus vai exaltar a sua vida. Você está caminhando, você está indo, talvez você fale assim, não vou fazer mais. Quer saber? Eu vou deixar tudo. Quem nunca, né? Isso é um grau de imaturidade. O maduro não pensa mais assim. A pessoa que chega no tempo de maturidade, ele começa a dizer, não, eu vou sofrendo, eu vou chorando, eu vou ferido, eu não vou lamber as minhas feridas, mas eu vou cumprir o propósito, porque eu vou entrar no processo. Então nessa tarde, irmã, pensa no que eu estou falando, pensa que o Espírito Santo está falando com você, vai valer a pena. Sabe, não queira que alguém te elogie, não queira que alguém te levante. É claro que os elogios vêm, mas que isso não seja a sua vaidade, que isso não atinja, que você não seja movido ou movida a se levantar somente através de elogios. Saiba quem você é. Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele voltaria. E nessa tarde é isso que Deus quer implantar no nosso coração. Da onde você veio, para onde você vai. No final é você e Deus. No final não adianta você falar, eu não achei a igreja certa, todo mundo me perseguia. Não, na realidade depois é você e Deus. Cumpra, siga o processo para cumprir o teu propósito, porque vai acontecer um milagre na tua vida. E se você não for, começa a fechar a tua boca, começa a ficar quieta, começa a ficar quieto. Pastor, eu não falo nada para ninguém, você fala sua vida para todo mundo. O seu desejo de desabafar é tanto. Você está tão agoniado, vai para o quarto, dobra o seu joelho e fala com seu pai, que está ali para te atender, para te abençoar, e não te colocar o dedo, mas para te abraçar e dizer, filha minha, vai ficar tudo bem. Aleluia. Filho meu, vai dar tudo certo. Deus é Deus sobre a tua vida. E Pedro era alguém que realmente tinha uma personalidade tão forte, na verdade, de alguém que ali tirou a espada e cortou a orelha do irmão, né? Era alguém que eu vejo que era sangue nos olhos. Era alguém que ali fazia. E eu não estou pregando para ninguém assim hoje. Eu profetizo em nome de Jesus, amém? Eu profetizo sobre a minha vida, porque primeiro quem recebe sou eu, né? Não está pensando que eu sou diferente. Não está pensando que eu não quero me justificar, que eu não quero falar. É o que eu quero, eu sou ser humano igual a você. Eu passo igualzinho a você, mas eu estou aprendendo e Deus está amadurecendo para que eu possa avançar no processo para viver o meu propósito aqui nessa terra. E Pedro era alguém que era tão sanguinário, mas Pedro realmente, ele encontrou, ele foi convertido. E Pedro era alguém que viajava por toda parte. Pedro era aquele que não parou. Quando ele assumiu, quando ele reconheceu, nada parou Pedro mais. Nada deteve Pedro. Quando realmente você tiver um encontro com o Senhor, nada vai te deter. Nem as injúrias, nem os ciúmes, nem as palavras contrárias, nem as acusações da tua vida, nada vai me deter. Porque Pedro era alguém que levava o Evangelho. E um dia, Pedro, ele foi visitar ali o povo de Deus. E ele chega ali na cidade de Lida. E a palavra do Senhor relata que ele encontrou ali um homem chamado Enéas. Este homem, ele estava paralítico fazia 8 anos. 8 anos de paralisia. 8 anos de sequidão na vida dele. Você imagina só, alguém que fica paralítico, perde os movimentos, perde a sua capacidade, se sente uma pessoa inútil. E eu quero dizer para você que nessa tarde, aonde estiver uma paralisia na tua vida, o Senhor vai visitar, e o Senhor vai libertar você, e você vai começar a andar novamente, e você vai começar a se movimentar. Eu quero dizer que Deus te chamou, não é para você ficar parado, não é para você ficar parada, é para você caminhar na presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus ordenou que você fizesse.
E ali ele encontra esse homem paralítico que não saía da cama. Você imagina só a situação? Um homem sem dignidade, um homem sem poder sair da sua cama. O Zé, outro dia, está contando essa história dele, né? Quantas vezes ele não ficou em cima de uma cama? Ele poderia pegar melhor agora porque ele passou por isso, né? Uma incapacidade, algo que não prendia. Imagina só com um homem. Aquele tem que sair, batalhar para a sua casa, trazer alimento, na verdade, pagar as contas do dia. Agora, de repente, em cima de uma cama. E eu acho tão tremendo a palavra de Deus que Pedro foi até ele e disse assim: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Aleluia. Ai, que delícia! Ai, que lindo! Quantos Pedros hoje têm autoridade de falar isso? Quantas vezes você trava na hora de entregar algo para a vida de alguém porque você teve sede e você deixa? Não, você fala, isso não acontecer. Meu amado Deus que se responsabiliza, porque até nisso existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz assim: há um tempo de falar, há um tempo de calar, mas há um tempo de falar. Há um tempo de você receber. Mas esse é o tempo de você falar. E Pedro estava falando com autoridade. Pedro estava ali diante daquele homem e disse: Jesus já te curou. Eu quero dizer para você que hoje está sendo liberado uma palavra, algo profético na tua vida, dizendo: Jesus já curou você. E sabe o que ele disse para aquele homem chamado Enéas? Levante e arrume a sua cama. Amados, levante, arrume a sua cama. Eu não sei vocês, mas eu não saio do meu quarto sem arrumar uma cama. Parece que está tudo errado na minha casa. Não sei se você é assim. Arrumar. Arrume a sua vida. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a intimidade da tua vida. Cama, o que é? É só você que se deita na sua cama, você e seu esposo. É um lugar único, não é verdade? É um lugar seu, é um lugar onde você chora. É um lugar que muitas vezes você fala de nada, fala do outro e está ali querendo fugir de Deus falar com você. Tem pessoas rolando cama aqui e Deus fala você: levanta porque Deus quer falar com você. Levanta porque Deus quer dar autoridade na tua vida. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo nessa tarde: levanta. O Senhor está arrumando a tua casa. O Senhor está liberando aquela vida. O Senhor está derramando algo tremendo sobre aquela situação que você diz: eu não sei mais como orar, eu não sei como fazer. Mas hoje existe uma palavra firme para você. Levanta e arruma a tua cama cheia de paralisia. Cheia de áreas da tua vida está paralisada. Porque o Senhor é aquele que está curando e declarando a vitória. Que tanto você tem buscado, meu irmão? Que tanto você tem buscado no Senhor? Não tem sido fácil. As lutas têm sido uma batalha travada. Mas maior é o Senhor que te chamou. Você disse: Deus, eu não aguento mais. Quando eu levanto de uma situação, outra vez. Quando eu arrumo uma coisa, outra situação começa a desmanchar. Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde que Ele já tem uma palavra liberada para a tua vida. E Ele vai te ajudar. E Ele vai organizar. Ele vai te capacitar. E você vai viver o sobrenatural da sua vida. Mas naquele exato momento, a Bíblia fala que este homem foi curado. E na mesma hora, Enéas se levantou. E todos os moradores da cidade de Nínive e da região de Sarón viram isso e se converteram ao Senhor. Você tem noção que o que você passa é para a conversão de muitas pessoas? Você tem noção disso? Às vezes você fala assim: puxa vida, por que eu passo tantas situações? Por que eu sofri a perda? Por que eu passo muitas vezes por vergonha? Não é verdade. Você não entende. Você não compreende. Aquele homem Enéas, paralítico em cima de uma cama, todos viram um milagre. A situação que te paralisou até o dia de hoje. Porque hoje tem uma palavra viva para a sua vida. É a situação que ao seu redor se converterão vidas. E todos vão ver que Deus é Deus sobre ti e sobre a tua
uma propriedade tão linda, porque essa pessoa perdeu, porque ele perdeu. E no momento do consolo, você vai sentir o Espírito Santo de Deus de uma forma absoluta na tua vida. E essa tarde se prepare, que Deus vai te usar. Deus vai te levantar agora na sua casa. Você vai lá na primeira. Pastora, Deus está querendo uma unção sobre a tua vida nessa hora. Eu vejo uma unção tremenda e sobrenatural. E eu vejo você passando, indo, voltando. E Deus curando, Deus deitando, Deus transformando, e Deus multiplicando. E chegou o tempo do Yoshua te levantar de uma forma poderosa. Você já tem recebido um manto novo da presença do Senhor. E Deus vai dizer: eu estou liberando você. E não temas, porque aonde você colocar a mão, vai haver ressurreição, vai haver cura, vai haver libertação. E você já tem estado vendo o que Deus tem feito através da tua oração. Aquela vida que Deus curou, aquela vida que Deus mudou o cativeiro dela. E Deus vai dizer para você: é só o começo. Porque aonde você passar, a glória de Deus vai resplandecer. Pedro, ele foi lá e disse para Enéas: levanta, e arruma a tua cama. Existe uma espada sobre a tua boca agora. Glória a Eu Deus. vejo uma espada que atravessa a sua boca. E o Espírito Santo de Deus agora comunica ao meu coração que é algo estrondoso, é algo como fogo que vai sair da tua boca. E a presença do Senhor, ela reinará sobre a tua vida. O Senhor manda dizer: você não precisa se apoiar em ninguém. Você é aquela que Deus escolheu, que Deus falou para uma obra tremenda e sobrenatural. Glória a Você Deus. muitas vezes tem se controlando, porque você fala: eu sou mais nova. Quem sou eu? Mas Deus está dizendo para você: chega, você não vai estar mais no anonimato. Deus vai te tirar para mexer em estrutura. Deus vai te arrancar para mexer em pessoas. E Deus vai dizer para você: é contigo, varão. Eita, É na glória. sua vida. Essa espada de fogo. Obrigado, Deus. Você vai experimentar por estes dias a unção que Deus vai derramar. Obrigado. Vai pregar com autoridade, vai pregar sem medo, vai dar lugares. E Deus vai dizer: você vai começar a receber convite. E Deus vai dizer: não nega, vai, porque Deus é contigo. O Espírito Santo vai te usar. Quantos convites você já recebeu, minha mão? E você olhou para a sua capacidade, você olhou para você, e Deus vai dizer para você que é você para olhar para o alto. É do alto que vem, Deus. Amém? Deus é fiel. O tema dessa mensagem: o que você vai deixar após morrer? Como você será lembrado? Como você vai ser lembrado depois que você morrer? Pensa nisso. Pensa dessa forma. Na verdade, eu não quero ser assim, se for ficar. Olha, ela vai dizer, né? Quem é você após sua morte? Como vão te reconhecer? A mulher e o homem cheio de obras? Uma mulher e um homem que recuou no momento que não cumpriu o seu propósito. Aleluia. Não é lindo quando alguém deixa essa terra e é recolhido pelo Senhor, e você olha e fala assim: realmente combateu o bom combate, encerrou a obra e guardou a sua fé. Não é lindo isso? Não é tremendo? Você leva a pessoa e fala assim: não negou de orar, não negou de visitar, não negou de pregar, não negou, está nos braços do Pai, voltou à sua casa de origem, voltou para o Pai porque cumpriu o propósito, passou pelo processo, doeu. É claro que foi difícil, é claro que foi algo terrível. E eu quero dizer para você, minha irmã: calma o teu coração, aquieta o teu coração, sabe que Deus está contigo. Às vezes, quando as coisas passam na tua cabeça, você diz: Senhor, eu deixei de fazer tantas coisas, eu deveria ter visitado mais, eu deveria estar mais perto, eu deveria ter feito aquilo que o Senhor me mandou fazer. Mas o Senhor vai dizer para você: aquieta o teu coração nessa tarde. O Senhor vai dizer para você: recomece, saia daqui hoje cheia da presença do Senhor, cheia do poder de Deus, e seja uma missionária da parte do Senhor, seja aquela que vai
de olho em você. Todos estão olhando para a tua vida. Você é uma carta lida por todos. Quando você convida alguém para vir na igreja, eles vão olhar a tua conduta primeiro. Eles vão olhar quem é você, o que você faz. A pessoa amiga que você ainda está na casa, que cuida dos seus filhos, do seu marido, ou vice-versa. Todos vão sair de olho nisso. Não adianta, meu amado. Não adianta a gente falar assim, na minha casa quem manda sou eu, o gringo lá, eu falo assim, não adianta. A gente é avisado depois. Se já ouviu falar que o escolhido não tem escolha? Não tem, não tem. Ah, mas na minha casa posso gritar? Não, não pode. Você tem que estar vigiando o que sai da tua boca. É uma verdade. Porque tem pessoas que gritam e escandalizam com palavrões, com palavras que não condiz aquilo que você vem aqui, prega, aquilo que você ministra para uma pessoa, porque o inferno está pronto para pegar você. Ontem eu falei, sabe o que mais assusta Satanás? É o seu silêncio. É os seus erros. Por quê? Ele está acostumado com você com beijinho, amiguinho, né? Que grita, que fala. E quando você decidir se silenciar, mesmo que você tenha razão, o diabo vai falar assim, não é que ela está quieta? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Não é verdade? É algo que ele não espera, porque ele te cutuca, você está lá gritando. Ele coloca uma oportunidade desastrosa na tua vida, você está lá reclamando. A gente costuma reclamar, a gente costuma falar. E a partir do momento que você fala, não, eu vou ser uma pessoa madura, vou silenciar, para que eu possa honrar o meu Pai Celestial. Aí o inferno vai endemoniar, gente. O inferno vai endemoniar, porque vai ver a sua atitude. Porque ele está com tudo, ele aposta tudo que você vai vacinar, que você vai falar, que você vai gritar, que você vai ofender. Mas toma uma decisão hoje de se calar diante de certas situações, mesmo você tendo razão. Pastor, quer dizer que eu não posso falar mais nada? Não é isso, você vai ter discernimento no tempo de falar, no tempo de você se calar. Porque nem tudo é hora de você falar, concorda comigo? Tem coisas que você fala na hora errada, no momento errado, e a pessoa vai entender tudo errado. Então existe um momento certo da gente calar e um momento certo da gente falar. Quando você falar, você palavras com sabedoria e com autoridade. Pedro estava declarando, Jesus te curou, Enéas. Jesus te salvou, Enéas. E na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Amados, outra versão fala de uma discípula, né? É o único momento que você vê uma mulher sendo chamada de discípula. Olha só, que privilégio. Que posicionamento tinha essa mulher? Quem era essa mulher? Para ter a honra de ser chamada discípula. Hoje, amados, vamos percorrer o tempo que nós temos a honra de ser chamado filha de Deus, filho de Deus, discípulo de Jesus, discípula de Jesus. O discípulo é aquele que está imitando o seu mestre. É aquele que quer fazer igual o seu mestre. Lembra que Elias falou, Eliseu, pede o que você quiser. E Eliseu quer começar a comprar no teu espírito. E olha que os dois deram, pessoal, cadê? Difícil de lidar. As pessoas chatas. Bom, pastor Elias, que vive a pressão, né? Eliseu, por causa de um jovem chamado de Calvo, deu uma olhada a Lúcia para matar. Olha só, que gente, mano. Que pessoa calma. Né? Eu acredito que há pessoas insuportáveis de lidar. Existe gente assim do seu lado? Existe. Né? Às vezes você própria. Às vezes você não se atenta. Então nós vemos que Elias pergunta e eles vão colocar a posição dobrada. Ele queria algo dobrado na vida de Elias, porque ele viu. Ele presenciou. Tem um Elias aí do teu lado, viu? Tem um Elias cheio da unção, muda dele, muda dela. Para você receber a unção dobrada do Espírito Santo de Deus. Caminhe, gente, com pessoas que levam a Cristo. Caminhe com pessoas que têm palavra boa, palavra de alegria, palavra profetizando a vitória. Caminhe com
pessoa. Caminhe com a pessoa que te leve. Caminhe com a pessoa que te levante no momento que você está caindo. E o que acontece com Eliseu? Eliseu não desfrutou e ele recebeu porção dobrada. Há uma porção dobrada nessa tarde na vida de muitas pessoas aqui. Há algo dobrado na sua vida hoje. Só quem crê começa a glorificar, começa a exaltar, porque Deus vai liberar uma unção dobrada sobre a tua vida. Uma unção de libertação, uma unção de ressurreição, uma unção de multiplicação para a glória do Senhor. E olha só, naqueles dias ficou doente uma mulher chamada Dorcas. A Bíblia fala que ela adoeceu e ela morreu. Amados, essa mulher chamada Dorcas, tá? Quer dizer, né? Que em grego é Dorcas, que significa gazela. Ela estava lá, eu creio que pronta para tudo, pronta para fazer a obra, pronta para fazer aquilo que ela sabia fazer, porque ela era uma costureira. Ela que costurava com amor. Imagina só, quando ela pegava e via uma viúva, ela me costurava com amor para aquela pessoa. E ela não só costurava as vestes que vestia por cima, ela também costurava as vestes íntimas, ela trabalhava na intimidade. Com certeza era uma mulher que ali costurava na intimidade, restaurava a intimidade de cada mulher. A dor, o sofrimento, a perda. Hoje Deus nos chama, tanto homem como mulher, para sermos alguém que esteja ali profetizando, alcançando, tendo empatia pela vida daquela pessoa, ali se doando. E foi o que Dorcas fez. Eu creio, amados, que Dorcas, ela era muito respeitada, ela era muito amada, porque ela se preocupava com aquelas mulheres. Aquelas mulheres não tinham ninguém por ela. Aquelas mulheres estavam viúvas, e com certeza, muitos ali também não tinham mais os filhos, né? E elas estavam sozinhas. E Dorcas, ela pregava com amor. Como Deus tem te chamado? O que você tem deixado de fazer para o Senhor? Dorcas, ela era uma costureira. Ela costurava as vestes. Aquilo que as mulheres não tinham mais um dinheiro para comprar, mas ela exercia ali a função do amor. Sabe o que está faltando hoje em dia? É o amor. O amor tem se esfriado, porque cada um tem olhado para o seu próprio problema, cada um tem olhado para a sua própria vida e tem esquecido do ser humano que está carente, que está precisando de algo. E você pode fazer isso. Você pode, meu amado. Vai visitar, vai levar uma cesta básica, vai levar o amor, vai levar uma palavra. Faz isso. Sabe, você não precisa estar preso em um lugar para você fazer. Seja livre. Tenha amor no teu coração. Se compadeça. Tenha liberdade de fazer como Dorcas fazia. Amados, ela não queria reconhecimento. E aquelas mulheres começaram o quê? A estimar aquela mulher chamada Dorcas. Porque elas eram curadas. Qual é a mulher que gosta de uma roupa bonita aqui? É a mulher. Quem é a mulher que não gosta, gente? E quando você tem dinheiro para comprar, sempre Deus usa alguém para te presentear. Dá uma olhada. Isso acontece direto na minha vida. Sempre existe alguém. Sempre tem alguém para te presentear. Sempre Deus coloca uma Dorcas na sua vida. Alguém que olha para você e fala: não, eu vou presentear. Eu vou dar algo para essa pessoa. Eu vou curar a alma dela que está tão carente. Ou dele que está tão carente. Quantas vezes você já recebeu algo da parte do Senhor, que o Senhor usou uma vida para trazer para você? Olha agora o que acontece. A Bíblia fala, essa mulher é uma seguidora de Jesus, uma discípula, e ali ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. O que você tem feito, meu amado? Qual o tempinho que você tem reservado para fazer pobre? Ela, a todo momento, ela estava fazendo. Ela não era aquela pessoa que só era me dá. Ela se doava. Ela se dava. Muitas das vezes, a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, não é verdade? A gente fica olhando para nossas próprias dores. E eu quero dizer para você: cuida dos que é do Senhor, e você vai cuidar. Ele vai cuidar dos seus. Ele vai prover. Tem pessoas aqui paralisadas por causa
Você já reparou que tem pessoas que não saem sem problema? Entrando, saindo, problema mesmo. A circunstância é a mesma. Não muda nem o problema. Você fala assim, não entendeu aquela pessoa? Não é que não é um problema, não. Hoje temos tomar. Porque eu já sei que importa o problema daquela pessoa. É a verdade. Está pensando, parecendo com a pessoa. Você acha que não tem problema? Você acha que não tem dificuldade? Eu tenho. Eu tenho passado esses dias, eu falo, Deus, isso não quer de mim, né? Mas isso não tem, mamãe. Eu estou caminhando. Está fácil? Não está fácil. Mas eu estou caminhando. Aí já está caminhando, mas eu já estou chegando aqui. Ai, irmãos, não falar, mas está difícil, gente. Não estou aguentando mais. Imagina, meu Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para pregar coisas novas. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, mas isso vai acabar. A glória de Deus vai resplandecer. A glória de Deus vai acontecer na nossa vida. Há um tempo determinado. Eu não posso parar o processo, porque eu quero atingir o propósito que Deus tem na minha vida. Eu não vou reclamar no processo, porque eu sei que o que Deus tem para mim é algo novo, é algo duradouro, é o dobro, meu amado, é o dobro da tua vida. Também não pare, não desista, não desanima, porque Deus é contigo. Agora, Dorcas, ela adoece, ela ajudava os pobres, ela ficou doente, mas quem sabe aquelas mulheres que clamaram para que Dorcas não morresse? Quem sabe aquelas mulheres não choraram para que Dorcas não fosse tirada do meio delas, porque ela era alguém que fazia diferença. Será que eu e você somos alguém que faz diferença? Não somos alguém que fala, amém, já teve pessoas assim na sua vida? Já teve, gente. Vocês vão deixar só eu nessa prova, pelo amor de Deus. Né? Tem pessoas que estudam até do talo. Lembra? Falam, meu Deus. Eu não sei se eu atendo ou se eu fico lá na cama. Não é? Não é assim? Pastor está falando isso. Não, vamos saber. Não é? Tem pessoas que falam assim, dá para alguém entender, porque eu não aguento mais. É a mesma prova. É a mesma. Eu já falei para PCD, o FGH, só para ele, o que é, eu falei de tudo, mas não muda. E sabe, alguém entendendo, alguém de fora, a pessoa vai acordar, na verdade. Então tem situações que você fala, meu Deus, Dorcas era uma mulher que ninguém queria que morresse. Olha o seu lado agora. Você tem amor por essa pessoa? Amém. Você tem estima por essa pessoa? Sim. Tem sim. É uma verdade. Essa pessoa vai fazer mal um dia para você? Vai. Vai, com certeza. Não é? E na hora que você está fazendo falta ali, ela adoece. E a palavra de Deus fala que ela morreu. Lavaram o corpo dela. E depois puseram ela no quarto, no andar de cima. E Job ficava perto de Lida. E quando os seguidores de Jesus e Job souberam que Deus estava em vida, enviaram 2 homens para levar o seguinte recado. Amados, eu quero dizer para você, Deus vai te usar para ressuscitar. Amém? Aleluia. Não negue o chamado. Não Glória a negue. Não olhe para a situação. Não olhe. Vocês se lembram do Pedro aqui sobre o acidente, né? E já saiu ótimo. Graças a Deus. O estado dele era morte, né? E até a gente conversou e eu falei comigo, e eu não vejo morte, eu vejo um propósito. Eu vejo um encontro. Eu vejo como uma luta de Jacó. Aleluia. Deus não vai escolher uma pessoa assim dessa forma. Deus vai tratar, Deus vai curar. E eu até falei para ele, vai sair do mal. Vai sair aí com uma marquinha, porque Jacó saiu mancando, né? Eu sei que ele saiu com uma marca, mas é a marca da promessa. Aleluia. É a marca do processo, que vai atingir o propósito, amém? Então, muitas vezes você vai falar, eu não vou porque eu acho que não vai dar certo. Vai. Porque Deus vai mostrar para você que Ele está falando nessa tarde. Ele está falando com você nessa tarde. Está dizendo, eu vou chamar você para profetizar sobre os mortos. Eu vou chamar você como eu fiz com Ezequiel, que veio no vale de ossos secos. E a palavra de Deus fala que ele estava Ezequiel.
conheceu o interior daqueles esqueletos, conheceu, né? Porque começou a se formar, começou a fazer algo que Deus tinha falado. Eu quero dizer para você que você vai conhecer o oculto e o escondido que Deus tem para realizar. Amém. Tem homens e mulheres aqui que vão viver o sobrenatural do Senhor, algo maravilhoso. E a palavra de Deus fala que eles mandaram chamar a Pedro. E quando ali disseram assim: por favor, venha depressa até Jope, não negue o chamado. Amém, Senhor? Não negue o chamado. Não fuja do seu chamado. Glória a Deus. Não esconda do seu chamado. Deus está te chamando hoje para ser, para viver, para ser aquela que Deus vai usar com poder, com autoridade. Você sabe o que Deus está falando. Você já tem sido usado na vida de muitas mulheres. E você diz: quem sou eu? Deus fala que Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E Ele está te capacitando nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? E nós temos que aqui, para vir depressa da Jope. Então Pedro se aprontou e foi com ele. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando, mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda era viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Em seguida se ajoelhou e orou, depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Amados, Pedro aprendeu direitinho. Não, Pedro. Quando eles foram na casa de Jairo, a palavra de Deus fala que Jesus mandou sair todos, né? Com ele 3 discípulos. E ali, da mesma forma, ele diz: Tabita, come, levanta. Tem uma palavra profética hoje. Glória a Deus. Tem uma palavra que Deus está dizendo: vou te levantar. Eu estou dizendo nessa tarde, o Senhor está profetizando sobre a tua vida. Levanta. Não é lugar mais você ficar sentado e nem acordado. Levanta, levanta. O que eu vou fazer? Deus vai direcionar a tua vida. Aqui Deus direcionou a vida de Pedro através do chamado dele. Ele foi a Dorcas. E olha só, a palavra de Deus fala que ali Pedro, quando manda que todos saíssem, ele se ajoelhou e orou. Eu acho tremendo. Tenha uma vida de oração. Levanta a cama escorregando já. O frio assim é difícil, né? Mas já levanta escorregando mesmo no monte de coberto. Levanta e se ajoelhando. Porque Deus vai te dar desafios e Ele vai usar a tua vida para a ressurreição, para poder e para a exaltação. A palavra de Deus fala que ele orou, ele se ajoelhou e ele orou, ele colocou toda a dependência dele no Senhor. Ele com certeza ele falou: Senhor, Jesus, eu aprendi de ti, eu estou completamente dependente de ti. Quem faz o milagre não é você, quem faz o milagre é Deus. Você somente é um vaso que Deus quer usar. Ele quer se revelar através da tua vida, através da tua boca. Não diga: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Você é vaso escolhido de Deus. Você é vaso separado de Deus. E naquele exato momento, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que quando ele ajoelhou e orou, depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Eu acho lindo que é somente uma palavra, certo? Eu acho incrível quando o manifesto do demônio, a pessoa vai lá, sai, queima, né? Acho que o demônio fala: o que eu vou fazer? Eu saí para queimar, né? E vem um monte de gente sem sabedoria. Uma palavra só. Uma palavra. Porque quem é o dono da bênção é o Senhor. Amém. Pedro não gritou ali. Pedro não falou em línguas. Não foi isso. Ele somente disse uma palavra tão simples que ele aprendeu com Jesus. Ei, a tua boca é boca de homem e mulher de Deus. Eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado, profetizar algo na vida dele. Simples. Simples. Algo simples. Testemunhar um grande O milagre Espírito logo. Santo vai te usar. É algo simples. Pastor, o que eu vou fazer? Simples. Seja abençoada. Seja próxima. Seja curada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sabe, seja um instrumento de Deus nessa hora. Sabe, o Senhor sabe a necessidade dessa pessoa que está
Você sabe que ela precisa, o que ele precisa. E você é um instrumento de Deus para falar algo na vida dessa pessoa. E olha só, a Bíblia diz que ele falou, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. E quem ela vê? Pedro. Eu acho que ela falou, não acredito que Pedro veio ao meu encontro. Eu não creio que Pedro está aqui. O Pedro que ela ouviu falar. O Pedro que fazia as maravilhas da casa do Senhor. É uma verdade. Quando ela abre os olhos, amados, eu brinco nessa palavra e falo assim, meu Deus, se ela já estivesse na glória, ela ia falar, Pedro, porque me acordaste. É uma verdade. E a história do pastor que ressuscitou várias vezes até ele, ela morria, ele ia lá, né? E na última vez ela falou assim, não quero mais, me deixa morrer. Não é verdade, me deixa morrer. A gente questiona a morte, mas a morte no Senhor ela é maravilhosa. É uma verdade. E quando ela abre os olhos, ela viu Pedro, sentou-se e Pedro pegou pela mão e ajudou a ficar em pé. E em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Amém? O Senhor vai ver algo na sua vida. Algo que foi, algo que você fala, não tem mais jeito, tem jeito sim. Para cada dia de vergonha, Deus vai te dar o pão. Para cada tristeza que você passou, para cada lágrima, o Senhor vai reverter tudo em bênção na tua vida. Chegou o tempo de Deus. Vai valer a pena. Nós temos a certeza de uma coisa. Nós vamos viver o propósito de Deus. Quem crê? Eu creio. Eu creio que a minha luta está no final. Sério? Passa. Tem hora que eu falo, meu Deus, hoje é segunda-feira de novo. Não sei se eu levanto, se eu estou dormindo. Não é verdade. Mas é brincadeira, tá bom? Eu não sou o tipo da pessoa que eu falo assim, eu brinco porque eu sei que muitas pessoas falam isso. A vontade é grande, né? A vontade é grande, né? Não é grande. Não é grande? Mas a gente sabe que os desafios da nossa vida estão ali prontos, o Senhor está preparando algo. Amados, aqui a palavra de Deus fala que Ele devolveu a alegria daquela igreja. Que Ele devolveu Dorcas. Que Ele estava dizendo, olha, Dorcas está de volta. Algo vai estar de volta na sua vida com alegria. O Senhor diz assim para você, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus vai trazer de volta a sua. Aleluia. Deus vai dizer para você que o choro dura uma noite. Eita glória. Noites, mas a alegria ela vem pela Eu manhã. creio, Deus. Aquilo que era felicidade na tua vida. Aquilo que você diz não desceu a copa, mas parece que está morto. Está morto em muitas situações, está morto em muitas circunstâncias. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele tem visto a tua oração. Glória a Deus. Ele tem visto o teu posicionamento e Ele vai trazer de volta. E vai ser a alegria do Senhor. Eita glória. Eu creio que o Senhor está devolvendo alegria. O Senhor está trazendo de volta hoje. Dorcas morreu, ela passou pela morte, mas o Senhor a trouxe, porque era a alegria daquela igreja, era o amor daquela igreja, era a mulher que pregava com agulhas amor, era a mulher que não media esforço, fazia a vestimenta para aquelas mulheres que não tinham alguém que fizesse por elas. Eu quero dizer para você nessa tarde, o Senhor é contigo. Amém. O Senhor vai liberar a sua vitória. Tem processo na justiça que Deus está dizendo assim, eu estou trazendo a palma da sua mão. Ainda essa semana você vai ter um resultado. Ainda essa semana Deus vai dizer que você vai ter um sinal da parte do Senhor. E Ele vai recompensar a tua vida. Dinheiro escalado. Você que não está conseguindo receber, talvez como eu, como cada um aqui, vai dar certo. Vai dar certo. A glória de Deus vai resplandecer. Existe um Deus, existe um ensinamento de Deus para a nossa vida. E nós precisamos dizer, Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer? Através disso, através desse entendimento. É uma verdade. Deus vai te honrar. Amém. E a glória da Santa Casa, ela será maior que a minha. Sim, receber essa palavra no teu coração. Amém. Agora eu fico uma pergunta para você. Você não precisa responder. O que você vai deixar após morrer?
Será que alguém vai chorar e vai dizer assim, ressuscita ela? Ressuscita ele? Quem é você? Né? Quem sou eu? Como que vocês vão receber muitas vezes a notícia de alguém que está? Qual será a nossa atitude? Né? Mas todos nós sabemos que quando nós somos úteis, quando tem um propósito, Deus nos traz de volta. Amém. Dorcas era necessário voltar. Ela experimentou a morte, mas ela teve que voltar. Porque aquela igreja clamou, aquela igreja orou. Ela se perguntou, pastor, essas situações que eu clamei, que eu orei, Deus me trouxe de volta. É mistério. Eu não sei explicar para você. Tem coisas que nós não sabemos explicar aqui na terra. Só o Senhor vai poder explicar para você. Só o Senhor vai poder falar para você. Amém? Às vezes há um questionamento no teu coração. Às vezes há situações que você pergunta para o Senhor. Talvez você tenha feito muitas perguntas e não tenha obtido a resposta. Não tenha obtido a resposta do Senhor. Mas Deus vai dizer para você, aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Serei exaltado na sua vida. Obrigada. Você teve uma perda muito grande na sua vida. Você disse, Deus, o Senhor tirou o que eu mais amei na minha vida. Santo O Senhor Israel. trouxe aqui nessa tarde para enviar o teu coração. Manifesta o Senhor. Para dizer para você que está no controle de todas as coisas. Para dizer para você que você não teve perdas. Que hoje é para você perceber que o amor de Deus transbordou. Que o amor de Deus inundou. E você diz, Senhor, tem horas que eu não quero ir na tua casa mais. Tem horas que eu não quero nem ouvir uma palavra mais. Sabe o que Deus vai dizer para você? Que Ele te ama da mesma forma, que Ele te entende, que Ele te compreende. Porque o filho dele passou nessa terra. O filho dele enfrentou tanta acusação, tanta traição. Ele enfrentou tanta tristeza. E ele passou. Mas na glória você terá a resposta daquilo que você tem perguntado. O Senhor vai dizer que por estes dias Ele vai te dar uma surpresa tão linda. Que não é mais bem do Senhor, não. Mas é algo que vai acalentar o teu coração. É algo que vai, assim, colocar paz no teu coração. Um sonho, talvez. Algo que Deus vai se identificar. Eu não sei o que é, mas o Senhor vai dizer que em 3 dias Ele vai te dar uma grande resposta. Você não será envergonhado em nome de Deus. Receba a vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Receba a paz de Deus no seu coração. Deus está assinando e devolvendo o processo na tua vida. Amém? Aquele processo é seu, é ganho. Certo? É ganho. E vai vir por juros. E você vai dar um grande descendente para a glória de Deus. Eu vejo o Senhor tirando já os nós, sabe? Arrancando os nós, como se algo prendesse. Mas Deus vai dizer que tem um tempo determinado. Porque tudo aquilo que você planejou vai acontecer no nome de Jesus. Receba essa liberação nessa tarde em nome de Jesus. Jô, receba. Sério? Não se canse. Amém, Jesus. Não desista. Tudo que o inimigo quer que você desista. E Deus nessa tarde quer que você creia. Que você confie. Ele está amadurecendo. Ele está preparando. Ele está preparando como ele preparou José para ser o governador do Egito. E o que vai acontecer não vai ficar eliminado, nem uma unha vai ficar no Egito, porque tudo que é seu. Eita glória! Tenha fé, sabe? Tenha fé. Não ouça as pessoas falando, mas ouça o Espírito Santo de Deus dizendo: estou te preparando. A hora certa virá e não tardará em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amados, você que está aí dentro da tua casa, que você receba a tua vitória, o Espírito Santo conceda o desejo do teu coração alinhado com a vontade do Pai, que você tenha uma excelente semana, e permitindo Deus, estaremos aqui na próxima segunda, a pastora Angela está ministrando. Amém, e o Senhor vai ser conosco. Amém? Amém. Beijo. Glória a Deus. Amados, Deus